E com o nosso vídeo eu quero falar sobre esse atacante que está fechado com o Goiás, inclusive já chegando em Goiânia, né, nessa atual semana, que é o Anderson Oliveira. Ele que é brasileiro, estava no futebol português, 24 anos de idade, geralmente joga mais pela ponta esquerda. Eu ainda não tenho a informação exata se ele já está em Goiânia, se já chegou nesse final de semana, a tendência é que sim, mas de fato o jogador já tem esse acerto com o maior do Centro-Oeste e possivelmente já vai iniciar os seus treinamentos, né, no Verdão nessa atual semana, já que a janela de transferência só reabre no próximo dia 3 de julho, né? O Goiás, que inclusive nesse mesmo dia, vai dar em uma segunda-feira, terá um jogo contra o Coritiba. A tendência é que o Anderson Oliveira, se tudo ocorrer da forma correta, né? Tanto a sua inscrição quanto também a sua parte física, pode ficar no banco de reservas ou nesse jogo contra o Coritiba, no dia 3 de julho, ou um pouco mais tarde, né? No outro final de semana, no dia 9 de julho, um jogo contra o Santos fora de casa. Uma aposta da diretoria do Goiás, já que o seu contrato lá no Portimonense, em Portugal, já estava próximo do fim, não houve um acerto para a sua renovação. O clube português, inclusive, queria muito a sua continuidade. O Goiás acabou pagando um pouco mais. A tendência é que faça um contrato mais longo também do Anderson Oliveira. Acredito que um vínculo pelo menos até dezembro de 2024. Vejo mais como uma aposta para o ano que vem. Tanto é que, por exemplo, o próprio Edmilson falou sobre isso, né, dando a entender que a torcida precisa ter um pouco mais de tempo, né, com o Anderson Oliveira. Não vai ser um jogador para chegar e arrebentar com a Série A do futebol nacional. Acredito que outras contratações para as beiradas do campo, né, tanto o ponto direita quanto também o ponto esquerda, jogadores de velocidade, com mais bagagem, com mais rodagem, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, também serão contratados. Ainda sobre o Anderson Oliveira, o Portimonense em Portugal ficou muito chateado com essa situação dele ter esse pré-contrato com o Goiás, não queria liberar de forma alguma o jogador, tanto é que o próprio Edmilson também em entrevista à Rádio Band News de Goiânia, ele falou desse cuidado do Goiás de ainda não fazer os treinamentos do Anderson Oliveira com o uniforme do time ou algo desse sentido, para não ter um problema para o Verdão, mas pelo menos o seu contrato já próximo do fim encerra no dia 30 de junho e a janela de transferências no futebol brasileiro reabrindo no próximo dia 3. Sobre as suas principais características de jogo, ele que tem 1,69 m de altura, é destro, 60 kg, geralmente joga um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação nesta última disputa do Campeonato Português, né? Na temporada agora 22-23, ele até começou o ano bem, foram 8 partidas e um gol marcado, mas assim que já começou a surgir esse problema, né, da sua renovação de contrato, foi afastado do clube. Tanto é que a sua última atuação foi no dia 27 de novembro. Acredito que o Anderson Oliveira estará assim bem fisicamente. Não sei se no mesmo ritmo do jogo, isso eu tenho total certeza, porque obviamente o tempo parado sem jogar faz muita diferença, mas pelo menos não teve nenhum tipo de lesão, cirurgia ou algo nesse sentido. Vinha treinando normalmente no Portimonense, mesmo que afastado, e agora já chegando no Goiás, no cenário ideal de conhecer os seus novos companheiros, né, e ter essa adaptação até para ele chegar, por exemplo, nos jogos onde ele começar a ficar no banco de reservas, ou por que não, ser um agrado para o técnico, o Armando Evangelista, né, começando inclusive como titular em alguns jogos. Na temporada 21-22 foram 24 atuações e um gol marcado. Não é um jogador de números extraordinários. O ano que ele mais atuou lá em Portugal foi na temporada 20-21. 30 atuações pelo Portimonense, um gol marcado e 3 assistências. Geralmente era mais titular do que reserva. Agora nessa última temporada acabou ali mesclando um pouco isso, né? Começou com bastante moral, mas assim que houve esse grande problema de renovação de contrato, não foi mais relacionado pelo clube português, que conseguiu se manter na primeira divisão. Aqui no Brasil, revelado nas categorias de base do Londrina, né, fez inclusive uma boa Copa São Paulo na temporada de 2018 e uma boa Série B também do Campeonato Brasileiro em 2019. Chega como aposta, é um jogador que tem sim bastante velocidade, correria pelos lados do campo, acho que pode ser uma boa contratação, desde que o Goiás não coloque toda a responsabilidade de não ter, por exemplo, pontas, jogadores de velocidade pelas beiradas do campo, nas costas do Anderson Oliveira, que acabou de chegar, né? Então, como falei, a diretoria contratando ele para ser uma aposta, tudo bem, um contrato de longo prazo, por que não, visando até mesmo no ano que vem, não tem problema algum, desde que contrate pelo menos mais, no mínimo, 2 jogadores pelos lados do campo, né, para dar essa qualidade dentro do atual elenco, e também por ser um jogador que veio do futebol português, sem sombra de dúvidas, o próprio técnico, o Armando Evangelista, já conhece, nem que seja um pouquinho, do Anderson Oliveira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito dessa contratação e de outros reforços, né, de posições carentes dentro desse atual elenco, que o Goiás precisará também se reforçar na sequência do ano.